Olá pessoal, aqui é o Alvarinho com vocês, direto do Canadá, e hoje eu estou aqui novamente do lado da minha Ficus benjamina. Para quem assistiu o último vídeo, que foram na verdade divididos em duas partes, né? A primeira parte, onde eu fiz o transplante desse ficus, e depois eu fiz a desfolha parcial, quase completa desse ficus, vocês podem observar que ele já se recuperou prontamente. E hoje eu não vou fazer uma manutenção específica, na verdade preciso fazer uma intervençãozinha aqui, mas eu já vou entrar no detalhe. Mas o assunto que eu quero conversar com vocês é sobre raízes aéreas. E por que raízes aéreas? De um modo geral, as raízes aéreas não só elas podem ser utilizadas como uma forma de engrossar o seu tronco, engrossar a sua base para aquelas árvores que são mais finas, né, que tem um tronco mais fino, ou elas podem ser utilizadas também como uma forma de aparentar mais idade. É comum, né, os ficus mais antigos, eles têm uma distribuição grande de raízes aéreas, e essas raízes aéreas, conforme elas chegam ao solo, elas começam a engrossar, começam a ficar maior, e aí, dependendo da posição que elas estejam, elas vão se fundindo ao tronco e dá aquela aparência mais rústica, mais antiga, né, que o ficus tem. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos que eu andei coletando na internet e que eu estou usando um pouco como inspiração para trabalhar com esse ficus aqui, que realmente traz um pouco a beleza das raízes aéreas do ficus. Independente do método que a gente utilize para desenvolver raízes aéreas no ficus, existem algumas particularidades que são comuns a todos, tá? E sem exceção. Primeiro ponto, a sua árvore tem que estar saudável, assim como para qualquer outra intervenção, para uma poda, uma desfolha, poda de raízes, é importante que a sua árvore esteja saudável. Segundo ponto, a sua árvore precisa ter uma copa, quanto maior, melhor. Alvarinho, é possível desenvolver raízes aéreas em um ficus que tem uma copa pequena, que tem poucas ramificações? É. Em algumas espécies, como o Ficus benjamina, será um pouco mais fácil, porque ele desenvolve raiz aérea com muita facilidade. Com outras, vocês vão ter um pouco mais de dificuldade. Mas sim, é possível. No entanto, quanto mais copa, quanto maior for a copa, quanto mais massa verde, melhor. Por que isso? Porque a planta precisa transpirar e perder água pelas folhas. O desenvolvimento de raízes aéreas, ele vai se dar por um fator principal, a árvore querendo mais água. E eu vou entrar cada vez mais no detalhe disso. Terceiro ponto é, o seu bonsai, a sua árvore, ela precisa estar plantada em um substrato que evapore, então um substrato que seja poroso, que não retenha água, de preferência um substrato aonde você tenha que todo dia colocar mais água. Não pode ser um substrato que seja pouco drenante, não pode ser um substrato que retenha muita umidade, não pode ser um substrato que no final do dia ele esteja úmido ainda, ele precisa estar seco. Por quê? O que eu falei anteriormente, para que o ficus desenvolva raízes aéreas, ele precisa procurar por mais água. Se as raízes dentro desse vaso aqui tiverem água suficiente para sustentar toda a árvore, não tem por que ele desenvolver. Ah, mas
eu mantenho o meu vaso úmido e ainda assim eu estou conseguindo desenvolver raízes aéreas. Sim, isso vai variar muito às vezes de espécie para espécie, do microclima da região de vocês, mas assim, de uma maneira geral, é preciso que a planta tenha uma necessidade por água, e aí ela vai começar a desenvolver raízes aéreas para buscar mais água. Geralmente, em regiões, mesmo que você tenha uma incidência de chuva menor, em que o solo não seja tão úmido, mas que tenha muita umidade no ar, o ficus ele vai desenvolver raízes aéreas. Por quê? Justamente porque as raízes vão buscar mais água. E é isso que motiva o ficus, principalmente o ficus, a desenvolver as suas raízes aéreas. Então, a árvore saudável, copa, um substrato que evapore. O ideal é que o substrato, para quem, por exemplo, molha a sua árvore de manhã, que no meio da tarde o substrato já esteja seco. E próximo do tronco da árvore, a gente tem que manter um ambiente quente e úmido. Algumas das técnicas utilizadas para o desenvolvimento das raízes aéreas são a gente passar um tecido, como uma gaze, por exemplo, em volta do tronco. Eu não gosto muito, eu já tentei no passado, não gosto, porque a raiz acaba prendendo na gaze, e eu gosto de olhar para ver como é que as raízes estão se desenvolvendo, e você não pode muito mexer, porque a raiz acaba grudando ali na gaze, e quando você tira, você acaba danificando a raiz. Uma outra técnica também seria fazer um entorno de fibra de coco, ou então de musgo, para que você tenha um ambiente ali para desenvolvimento de raízes. Funciona muito bem, mas é uma outra técnica que eu também não gosto muito, porque eu não consigo observar, não consigo ver como é que as raízes estão se desenvolvendo. Existe uma técnica bem interessante, que seria você colocar a sua árvore num pote de plástico bem grande, né? Por quê? Porque você mantém o ambiente ali dentro, você mantém calor e você mantém umidade. Se você, por exemplo, você pode colocar o vaso em cima de umas pedras e deixar um fundo com água, e dentro desse pote transparente, pegando o sol, lógico, tem que tomar cuidado só com a temperatura, porque se ficar num sol de 35, 40 graus, você vai acabar cozinhando a planta. Então tem que ser um ambiente quente e úmido. O bonsai vai explodir de raízes. O que eu faço seria uma variação desse método. Ao invés de colocar minha árvore inteira num recipiente enorme e manter esse recipiente enorme a uma temperatura ideal, uma umidade ideal, o que eu faço é criar um pote menor em volta do tronco, ou em volta de onde eu quero que se desenvolvam raízes, e ali eu mantenho mais quente e mais úmido. E aí a mãe natureza faz o resto. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou entrar um pouco no detalhe do que foi que eu fiz, para que vocês possam ver. Bom, vou começar tirando aqui as pedras, para ficar mais fácil para a gente mexer aqui, tá? Pronto. Essas pedras aqui eu coloquei quando eu fiz o transplante dessa árvore para esse vaso. Então, ao invés de passar um arame por baixo e prender a árvore no vaso, eu coloquei aqui algumas pedras só para poder fixar a planta aqui, fixar a árvore nesse vaso e dar tempo das raízes se desenvolverem. Bom, vocês podem observar aqui que o que eu fiz? Isso aqui é uma garrafa PET, tá? Eu preciso abrir aqui porque eu quero ver, eu quero posicionar as raízes, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei uma garrafa PET, cortei a parte de cima da garrafa, né? Tirei a parte de cima dela, cortei ela para poder abrir e aí envolvi esse topo da garrafa PET aqui em volta e coloquei as pedras. Bom, o que isso me dá? Esse ambiente aqui, lembrando que essa árvore ela está na greenhouse que eu fiz para as minhas tropicais, né? Que a temperatura lá dentro ela está em torno de 25 a 30 graus, eu controlo, né? Enfim, eu tenho alguns aplicativos, alguns sensores que eu utilizo para poder monitorar a temperatura e a umidade. Então, quando eu preciso regar essa planta, eu rego ela por aqui por cima, tá? Para que a água entre aqui e naturalmente esse plástico aqui de PET, ele estava um pouco mais enterrado, então eu estava deixando essa região aqui do meu substrato mais seca, e eu vou trazer vocês aqui mais de perto para vocês verem, e
umedecendo só aqui no meio. Então o que estava acontecendo, e olha que eu não passei uma fita nem nada, uma coisa que dá para fazer também é utilizar um plástico filme, né? Esse plástico de PVC para a gente embrulhar em comida, por exemplo, e fechar aqui para deixar isso mais hermeticamente. Isso ajuda muito. Observem a quantidade de raízes que se formaram aqui dentro. Sim. Eu queria uma quantidade maior de raízes desse lado, porque aqui ficava aquele galho que eu cortei e plantei num outro vaso, então também queria para poder tampar e para poder desenvolver um pouco mais nessa região. Não aconteceu, ok, né? Faz parte do processo, mas desse lado aqui vocês podem ver que já tem uma quantidade grande. E aí o que está acontecendo agora? Como essas raízes aqui elas já começaram a chegar no solo, e aqui ó, no substrato está completamente seco. Tá? Hoje eu não coloquei ainda, eu ainda não reguei essa árvore justamente para poder gravar o vídeo. Mas o que está acontecendo é que aqui está tendo uma explosão e as raízes elas já vieram para baixo. Então, por exemplo, aqui ó, tem uma raiz aqui, ó, saiu uma raizinha aqui, ó, deixa eu ver se dá para ver, tá vendo? Que já é uma dessas raízes que se desenvolveram aqui e já vieram aqui por baixo no substrato. Tá? Então o que eu vou fazer agora, eu vou tirar com cuidado para tentar não danificar isso aqui, porque o meu medo é que algumas dessas raízes aqui embaixo, elas começaram a nascer grudadas no plástico. Então mesmo vocês veem, mesmo um plástico, né, que não deveria grudar tanto, até porque estava bem úmido, as raízes muitas vezes elas grudam. Então vamos ver agora como é que está isso aqui. Agora sem o plástico, veja como é que elas estão. Então o que eu vou fazer aqui agora é tentar direcionar essas raízes para que elas tenham um movimento mais natural chegando no solo, tá? Como essa aqui, por exemplo, que está para baixo, para que elas comecem a se desenvolver e formem essa base aqui. Lembrando que essa árvore aqui, por conta da poda de raízes que eu fiz, ela está com um nível de substrato mais alto do que deveria. Então algumas das raízes que estão escondidas agora, elas vão ser expostas na próxima troca de substrato que eu fizer, na próxima manutenção de raízes. Tá? Então agora deixa eu ajeitar aqui, para que eu preciso colocar essas raízes no lugar, para que elas tenham, como eu disse, um movimento mais adequado, mais natural, ao chegar aqui no substrato. Deixa eu tirar aqui. Isso sai pra lá. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou deixar essa pedra aqui por cima para tentar manter a raiz no lugar. E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou deixar esta pedra aqui empurrando essas raízes para baixo e esta outra empurrando as raízes para baixo. Então com isso, veja que eu estou jogando todas as raízes para que tenham um direcionamento melhor aqui nesse vaso. E agora sim, bom, como eu mostrei para vocês, basicamente o que eu criei em volta do tronco dessa minha árvore foi uma mini estufa. Então eu utilizei o topo de uma garrafa PET para criar uma mini estufa em volta desse tronco, criando um ambiente de mais calor e de mais umidade. Então vejam vocês que eu cortei só isso aqui, só esse pedaço da garrafa, cortei aqui no meio para poder ser fácil de abraçar a árvore. E aí você pode ajustar, né,
a circunferência aqui de acordo com a necessidade, enfim, de acordo com o crescimento que você espere ter. Se as raízes tivessem crescido para baixo, eu não precisaria mexer agora. Mas como essas raízes aéreas elas estão crescendo a partir do tronco, elas tendem a crescer muito para fora, até porque essa árvore na natureza é uma árvore muito grande, então demora até que a raiz comece a pesar e desça. Eu não tenho muito esse espaço, então é um jogo de perde e ganha, né? Se eu deixasse essas raízes aqui mais algum tempo, elas iriam engrossar, elas começariam a ganhar corpo, e aí eu poderia mexer com uma tranquilidade muito maior, porque elas já não se danificariam, já não quebrariam, mas em compensação eu não conseguiria colocá-las na posição que eu quero. O que máximo que pode acontecer agora é o quê? Algumas dessas raízes não sobreviverem, porque, enfim, porque no meu processo de mexida danificou, quebrou, enfim, pode acontecer isso. Se acontecer, não tem problema, eu pego aqui a minha mini estufa, coloco novamente e começo o processo novamente, até que as raízes estejam indo na direção correta, que estejam fazendo, né, que estejam com o movimento que eu espero. De qualquer forma, eu vou colocar isso aqui de volta, mas por conta das pedras eu já não consigo mais essa altura. Então, deixa eu cortar aqui um pedaço e diminuir a altura dessa minha mini estufa. Essa garrafa aqui é de um refrigerante muito famoso aqui no Canadá, que é feito a partir do gengibre. Vem essa garrafinha verde, muito bom por sinal. Lembrando só que o objetivo dessa mini estufa, agora mais reduzida ainda, não é o desenvolvimento de novas raízes, porque ela está muito aberta aqui, então ela não vai reter tanta umidade assim como se ela estivesse fechada até o solo. É mais realmente para que eu consiga ter um pouco mais de umidade naquela região e com isso recuperar as raízes, enfim, e desenvolvê-las para que elas possam realmente crescer e começar a dar um engrossamento aqui no meu tronco. Porque conforme essas raízes forem crescendo e elas forem ganhando corpo, elas começam um processo natural de fusão aqui, e aí vocês vão ver como é que essa base desse meu ficus vai ficar, ó. Tem um método que eu não comentei, só para a gente poder fechar o vídeo aqui, que é do canudinho plástico, que é muito similar com o que eu fiz aqui em relação a essa minha mini estufa, que é você abrir o canudinho plástico no meio e aí você coloca na raiz e fica aqui no chão. Funciona. Eu, assim como os outros métodos que eu mencionei, eu não gosto muito porque a gente não consegue ver como está o desenvolvimento da raiz, a gente não consegue acompanhar o processo de desenvolvimento, é mais difícil para manter aquela raiz úmida, tá? Eu prefiro este método aqui ou colocar num pote grande. O que eu já fiz também no passado foi colocar num pote e aí cortar a tampa do pote só deixando espaço para a base, porque eu queria desenvolver raízes no tronco principal. Eu também poderia fazer aqui em cima e desenvolveria raízes aéreas do mesmo jeito. Se eu colocar essa árvore inteira dentro de um pote muito grande, ela vai começar a pipocar a raiz aérea aqui de tudo quanto é galho. Tá? Mas não é a minha intenção nesse momento. Por quê? Porque eu quero engrossar essa base, para poder dar uma aparência de antiguidade nessa árvore. Tá? Por mais que o tronco dela já esteja grosso, não é a mesma coisa, ela não parece ainda com uma árvore mais antiga. E com várias raízes, e essas raízes, né, fazendo fusão no tronco, com certeza isso dá uma beleza maior. Então esse é o meu foco, então por isso eu estou fazendo só aqui no tronco. Tá bom, gente? Eu precisava muito mexer aqui para colocar essas raízes já mais ou menos na direção que eu precisava, e eu queria muito poder compartilhar isso com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!